né, as tendências para as eleições presidenciais, mas uma coisa bastante importante também para o campo da direita é a aprovação no projeto da dosimetria das penas para aqueles que foram condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Inclusive, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado já analisou. E quais foram os votos? Teve gente contrária? Explica pra gente, Rani, todo o contexto. Bom dia. Bom dia a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Está analisando neste momento, ainda naquela fase inicial de discussão, e eu aqui atenta para saber sobre qualquer mudança. Agora há pouco, quem estava falando era o ex-presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que se manifestou a favor da redução das penas aos condenados pelo 8 de janeiro e também da trama golpista, mas se manifestou ali também contrário contra aquela anistia ampla, geral e restrita, coisa que já está bem alinhada, inclusive, com a oposição. O próprio senador Flávio Bolsonaro, depois de visitar o pai, o ex-presidente da República, disse que aceita mudanças no projeto. A gente mostrou aqui ao vivo ontem no Morning. E o que está sendo costurado nesse momento? É a apresentação de um substitutivo, um outro texto. A gente lembra que ontem à noite o senador Alessandro Vieira apresentou um voto em separado, também indicando pela rejeição da proposta como foi aprovada na Câmara dos Deputados e restringindo ali o escopo da anistia, né? No caso da redução das penas. E agora há pouco, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, apresentou um voto em separado pela rejeição integral do projeto. A gente lembra que já há uma resistência muito grande da base governista. Os próprios líderes, como Lindbergh Farias, dizem que o presidente Lula vai vetar a proposta se aprovada do jeito que está. E por isso a base governista acredita que só vai ficar mesmo a votação para o ano que vem, porque caso esse substitutivo de Alessandro Vieira não seja analisado pelos senadores, eles vão pedir vista, que é mais tempo para análise. Tudo isso está sendo discutido exatamente agora na Comissão de Constituição e Justiça. O próprio presidente da comissão, Otto Alencar, já tinha se manifestado dizendo que é contrário à proposta, disse que era uma proposta pró-facção, mas ressaltou agora há pouco que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já havia incluído na pauta de votação de hoje do plenário, e o desejo de Alcolumbre era votar sim esse projeto ainda neste ano. Hoje é praticamente, né, o penúltimo dia de trabalho no Congresso Nacional, então eles teriam que correr contra o tempo caso uma modificação fosse feita no Senado, porque teria que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, por isso que eles estão analisando votar uma outra proposta, um outro texto, para que não faça as modificações na Câmara e tenha que retornar, se fosse o caso, ao Senado, que já seja compactuado ali com todos os envolvidos. Só lembrando que a proposta do jeito que está, ela muda a progressão de regime, alterando ali para o cumprimento de 1/6 da pena e flexibiliza não só para os crimes golpistas, né, como o atentado violento ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e abolição, né? Não só esses crimes, mas também outros crimes poderiam ser beneficiados, como, por exemplo, crimes sexuais, crimes ambientais, o que preocupa os senadores, e o próprio Esperidião Amin, relator da proposta, reconheceu isso e reconheceu também que sem o apoio de bancadas importantes como o MDB, que é a terceira maior bancada do Senado, que ontem fechou questão contra o texto como ele está atualmente, e o PSD, que é a segunda maior bancada e a bancada de Rodrigo Pacheco, não seria possível votar a proposta nesse ano. Então a gente vai acompanhando aqui como é que vai desenrolar essa reunião de discussão da proposta, e caso tenhamos alguma novidade eu volto imediatamente. Volto com vocês. Combinadíssimo, Rani. Por favor, traga informações ao vivo aí pra gente, direto de Brasília, se tiver alguma mudança ou uma possibilidade de aprovação, né? Visto que realmente é um projeto que muita gente aguarda. Obrigado pelas suas informações ao vivo, direto de Brasília. Bom, vamos repercutir aqui com a bancada, porque é um projeto que realmente mexe com a característica não só daqueles que foram condenados, para que eles sejam beneficiados. Muitas pessoas já até cumpriram o período, então se fosse aprovado o projeto já estariam nas festas de fim de ano em casa. E é uma proposta que a direita quer muito e, como a gente percebeu, obviamente a esquerda não quer. E aí, diante dessa discussão toda, de que forma que a gente pode analisar todos os diferentes contextos, Fernando Fonseca?
Bom, primeiramente eu acho que é uma pauta muito importante para a direita, como foi dito, o que naturalmente enseja uma rejeição por parte da esquerda. Porém, foi mencionado sobre o veto presidencial. Eu, particularmente, não acredito que o Lula vá vetar, porque essa dosimetria foi o que garantiu a ele aquela vitória junto com o governo Trump de liberar a lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes. Eu não acho que nem o Lula vá vetar e nem o próprio STF vá julgar inconstitucional essa PL uma vez aprovada, porque corre o risco de voltar, do governo americano voltar atrás e eles perderem essa vitória, né? E até ensejar mais sanções, porque o governo americano reconheceu que essa PL é um passo importante nessa pacificação e nessa segurança jurídica que o país precisa nesse momento, que o Brasil precisa. Então, vai ter toda a articulação, vai ter toda a negociação que tem mesmo em Brasília, isso é normal, mas na hora de chegar no governo, na hora de chegar na mesa do Lula, não acredito que ele vá vetar e tampouco o STF vá julgar como inconstitucional, que também poderia ser uma prerrogativa que eles usariam. Eu notei que o Mano deu uma olhadinha pra Jazz enquanto você estava falando. Eu aposto. Acho que eles discordam. Eu aposto que se passasse da forma de anistia, o STF… anistia plena, sim. Acho que você está fora da mesa. Teria visto como inconstitucional. E eu também acho que se passar como dosimetria, existe uma chance razoável deles verem como inconstitucional. Decisões que me fazem achar isso. Gilmar Mendes em relação à PGR e a situação do impeachment. A própria decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre declarar o afastamento, não, a cassação de Carla Zambelli. A situação de Eduardo Bolsonaro. A situação de ramagem. Lembrando que eles fizeram uma releitura da decisão de parar o processo pela Câmara dos Deputados de ramagem. Então, assim, se tem uma coisa que dá para apostar é na coragem do Supremo Tribunal Federal, que antes de ter um projeto na mesa, chegou lá o Fernando… Chegou o projeto? Não. Eles falaram, é inconstitucional. Mas não tem projeto. Mas é inconstitucional. Como que o projeto é inconstitucional sem existir? Inclusive, me parece que o presidente deu uma entrevista nesse sentido, de que Bolsonaro teria que pagar, né? E nesse caso ele vetaria, na verdade ele não falou que vai vetar, tá? Falou que o Bolsonaro teria que pagar pelos crimes cometidos. Manifestou a intenção. Isso, e aí eu acho que nesse sentido poderá sim ter um veto ou parcial, ao menos parcial, né? E é importante que a nossa também audiência entenda que mesmo que haja esse veto, e aqui as considerações do Fernando realmente acontecem, porque se suscitou que uma das coisas que foram ali retiradas da sanção imposta ao Brasil foi realmente porque a dosimetria aconteceu. Entretanto, há ali, né, é importante que a gente entenda que, muito embora o presidente possa fazer veto parcial ou total, volta para a Câmara e aí há a promulgação ali compulsória, ou seja, de toda maneira vai acontecer da lei existir, mesmo que haja veto do Lula. Então ele vai ter que analisar o risco, né, quanto às sanções, o que foi conversado junto ao governo estrangeiro, ou seja, aos Estados Unidos, e se vale realmente a pena ele dizer que o Bolsonaro deva, então, cumprir na totalidade, conforme ele disse há uns 5 dias atrás. Eu acho que o Lula vai vetar e que essa ideia de que o fato do PL da dosimetria ter avançado na Câmara foi o que fez Trump mudar de posição sobre o Brasil e suspender a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes não se sustenta, porque, afinal de contas, do ponto de vista prático, hoje não existe lei da dosimetria modificada. Só foi aprovada em uma casa. Isso não faz sentido, porque então quer dizer que se o Senado deixar ali na gaveta e nunca mais tocar nesse tema, tudo bem. Aí já o governo Trump achou que, não, eles aprovaram numa casa, então tá ótimo. Não faz sentido isso, gente. Na verdade, o motivo principal da retirada das sanções são interesses outros dos Estados Unidos com relação a produtos brasileiros, com terras raras e outras coisas que o Lula prometeu. O meu ponto é que, formalmente, a única manifestação do governo americano nesse sentido, justificando a retirada das sanções, foi o avanço dessa PL, foi dito pela embaixada americana. Então, é a desculpa que eles estão utilizando para poder tirar as sanções. Se você tira a desculpa, aí os Estados Unidos acaba que, por uma questão até de honra ali, vai ter que voltar com as sanções. Não vai fingir que não viu nada, porque, veja, não faz sentido nenhum. Porque a lei Magnitsky, em tese, é para sancionar violadores de direitos humanos. O
O Alexandre de Moraes, o ministro, não tem nada a ver com o avanço do projeto na Câmara dos Deputados. Não, Então, como é que você está dizendo que, porque os deputados aprovaram algo, o Alexandre de Moraes deixa de ser um violador de direitos humanos? Eu acho- E aí, isso não é um argumento que não faz sentido. Eu não tô pura falando da- narrativa política.